Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de sexta-feira para o nosso culto da libertação. Eu sou o pastor Roosevelt e estou transmitindo aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O que vim fazer aqui? Vim aqui para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a ficar comigo aqui durante alguns minutos. Nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos orar. Vamos formar uma poderosa corrente de fé, de oração nessa noite abençoada. E eu então convido você a permanecer aí, ficar comigo durante estes minutos. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de dizer de onde você está nos assistindo. E se você quiser incluir um pedido na oração que iremos fazer, faça isso aqui nos comentários. Coloque lá um pedido de oração, o nome das pessoas que você gostaria que incluíssemos na oração nessa noite abençoada aqui de sexta-feira. Tá bom? E eu quero também convidar todos aqueles que estão aqui por Manaus para virem participar conosco dos nossos cultos de crescimento espiritual e de avivamento, que acontecem todos os domingos às 19 horas, aqui no bairro de Cidade Nova 2, em Manaus. Nós estamos localizados aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, núcleo 4 da Cidade Nova 2. É na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, no núcleo 4 da Cidade Nova 2. Todo domingo, 19 horas, é o nosso culto especial. E você, meu amigo, é então meu convidado especial a vir participar desta reunião tão abençoada que acontece todo domingo à noite aqui no Ministério Nova Igreja Querigma, em Manaus. Você está, então, convidado a vir participar. Tenho certeza que você será grandemente abençoado. Meus queridos, no dia 23 de março, eu tive a oportunidade de estar com os nossos queridos irmãos da Igreja Apostólica Atos 2, aqui do bairro da Cidade Nova, que é liderada pelo pastor Eduardo. E nessa ocasião, a Igreja Apostólica Atos 2 estava completando 11 anos de existência aqui na zona norte de Manaus, aqui no bairro de Cidade Nova. E eu tive a oportunidade, então, de estar lá com eles e ministrar a palavra. E eu quero, nesta oportunidade aqui, passar aqui para vocês essa mensagem que nós transmitimos naquela noite abençoada, noite festiva, quando essa igreja abençoada aqui do bairro da Cidade Nova estava completando seus 11 anos. Nos acompanhe. Deu toque, né? Pastor Roosevelt Jerônimo, você veio com a salva de palmas para Jesus. Eu quero saber a palavra do Senhor a nossa. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Eu me sinto feliz de poder estar aqui. Amém. Glória a Deus. Na verdade, eu comecei o meu ministério, foi com essa família aqui, né? Glória a Deus. Família do pastor Joaquim, lá no São Francisco, né? Na época eu estava com 15 anos. E a gente
A gente conviveu durante muitos anos, né? E ao longo tem caminhado na fé junto desde esse tempo. E fico feliz de ver a igreja aqui completando seus 11 anos, né? Vitoriosa, abençoada. Quero parabenizar todos vocês, parabenizar o pastor, os pastores, os líderes desta igreja. E com certeza Deus vai fazer ainda coisas grandes no vosso meio. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite abençoada. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Marcos 16, 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e impondo as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Senhor Deus, fala aos nossos corações nessa noite abençoada. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Vocês podem assentar-se. Por que a igreja existe? Por que é importante uma obra como esta? Que nós estamos hoje aqui comemorando 11 anos. Por que essa obra é importante? O que é que ela faz que é importante, que é necessário? E eu quero dizer a você que está aqui que essa obra, essa igreja, ela é importante porque ela está aqui neste mundo justamente para cumprir essa ordem aqui, que foi dada pelo Senhor Jesus. Não é uma questão assim, se eu quiser fazer ou não. É uma ordem. Ele está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essa igreja existe. Ela existe para ir ao mundo, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E o que é o evangelho? O que é o evangelho? E nessa noite eu quero, inclusive aqui, chamar a sua atenção para um detalhe muito importante que está acontecendo aí no mundo. A igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, com o passar do tempo, ela tem se afastado dessa ordem de Jesus. E ela tem se esquecido de levar essa mensagem, as boas novas da salvação. A principal mensagem que a igreja precisa pregar é o Evangelho de Jesus, é as boas novas da salvação. E o que se tem pregado hoje aí no mundo? Tem se falado sobre tudo, filosofia, né?
se fala de filosofia, de psicologia, né, de motivação, mas os pastores se tornaram coaches, né? E eu não quero aqui generalizar também, mas eu quero dizer, muitos têm esquecido de transmitir o Evangelho do Senhor Jesus. As pessoas, inclusive, têm esquecido quem é o principal da igreja. Olha, quando Jesus estava para ser preso, ele reuniu os discípulos e ele celebrou uma ceia, que hoje a gente chama de Santa Ceia. E naquela ceia, ele estava se despedindo dos discípulos, porque ele ia ser preso, ele ia ser maltratado, ele ia ser condenado, ele ia ser morto, e depois ele já voltaria para os céus. Então ele estava se despedindo dos discípulos. E aí então ele os reúne para uma ceia, e nessa ceia ele distribui o pão, distribui o vinho, e ele diz: tomai, comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E aí ele diz uma coisa nessa reunião que é para a gente ficar pensando, para a gente nunca esquecer. Ele disse assim: ó, fazei isto em memória de mim. Por que Jesus pediu para que se fizesse aquele ato e se repetisse isso sempre, até que ele volte em memória dele? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de se esquecer, de esquecerem-se, principalmente das coisas boas. E, infelizmente, sabe o que aconteceu ao longo da história? Realmente, a igreja de Jesus, que começou servindo a Jesus, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando o Cristo, ela foi se esquecendo, foi se afastando, e chegou num momento em que a igreja se esqueceu mesmo. Eles passaram, inclusive, a considerar outros mais importantes até do que Jesus. Tinha gente que considerava o apóstolo mais importante. Outros passaram a considerar a mãe de Jesus mais importante. Outros consideraram outros. E Jesus foi esquecido. E nos dias de hoje, quando você olha para as grandes denominações evangélicas, as grandes igrejas, que até já pregaram o Evangelho do Senhor Jesus, que até já foram cheias da graça e do poder de Deus, mas hoje você não ouve praticamente nada sobre Jesus. Eu fui numa grande igreja lá em São Paulo, lá em Aparecida, e eu estive lá dentro da igreja Aparecida, e fiquei algum tempo lá dentro, e eu não vi o sacerdote que estava falando lá, pregando, falar de Jesus. Ele falou de Aparecida o tempo todo, mas não falou de Jesus. Parece que Jesus foi esquecido de muitas igrejas e de muitas pessoas. Mas não é só nessa igreja, não, mas igrejas evangélicas também. Então você houve muitas pregações sobre o Velho Testamento, sobre os milagres, mas pouca coisa a respeito do Senhor Jesus. Ele disse: olha, não se esqueçam de mim, fazer isto em memória de mim.
Glória a Deus. Aleluia. E sabe quando foi que o Evangelho ele foi escancarado para o mundo? Ele foi apresentado a todas as pessoas, inclusive para nós, para mim e para vocês. Foi naquele dia, quando Jesus Cristo, ele carregou a cruz até o alto do Monte da Caveira, o Calvário, e quando ele chegou lá no alto daquele monte, ele foi pregado naquela cruz, e ele foi erguido entre os céus e a terra, e ficou agonizando naquela cruz, durante aquele dia inteiro. E o que estava acontecendo ali, para o mundo inteiro ver, ficou registrado aqui nos 4 evangelhos. O que estava sendo mostrado ali naquele dia era o evangelho, era a palavra de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando foi que isso aconteceu? Foi naquele dia lá naquela cruz. E veja só o que estava acontecendo ali. Você sabe que eles crucificaram Jesus e ao lado dele 2 homens, né? Um à direita e outro à esquerda. Um deles olhava para Jesus e zombava de Jesus, mesmo estando na mesma situação em que Jesus estava. Ele não acreditava que Jesus pudesse ser quem ele dizia ser. E ele desafiava Jesus para que ele descesse da cruz e o salvasse. Mas Jesus não desceu da cruz nunca. Já o outro, né, deve ter sido o que estava à direita, ele olhou para Jesus, olhou para o seu companheiro lá, e ele diz: olha, eu e você, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós pecamos, porque nós fizemos coisas erradas, mas esse homem dessa cruz aí, ele não fez nada, ele é justo. E aí ele se vira para Jesus ali na cruz, e ele chama Jesus de Senhor, reconhecendo que Jesus é Senhor, reconhecendo que Jesus é o Salvador. E olha, ele estava ali reconhecendo que ele era pecador, que ele merecia aquela cruz, que ele estava ali porque ele tinha pecado, mas Jesus não. E aí ele se dirige a Jesus como Senhor, e ele diz para ele assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse: hoje mesmo tu estarás comigo. Glória a Deus. O que aconteceu aqui? Um homem que compreendeu o Evangelho ali, que compreendeu a mensagem da cruz, que compreendeu o que estava acontecendo naquele dia, ele creu, ele se converteu, ele aceitou Jesus, e ele foi salvo. Glória a Deus. O outro perdeu a oportunidade, assim como outros que lá estavam. Você sabe que estavam lá sacerdotes, príncipes, os líderes do povo, e eles estavam todos lá assistindo aquilo que estava acontecendo. Eles não sabiam, mas o que estava acontecendo ali era uma pregação, era a mensagem de Deus para eles. Mas eles viam tudo aquilo acontecer, mas não acreditavam. Eles não creram e ainda zombaram. Colocaram até sobre a cruz de Jesus, né? Eles escreveram lá: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Não que eles acreditassem nisso, isso era uma zombaria. Eles estavam zombando e ainda diziam: salvou a tantos, então salve-se a si mesmo.
desça dessa cruz, salve-se a si mesmo. Eles não acreditavam, eles não creram. Também lá no pé ali da cruz, estavam os soldados. E eles estavam ali até crucificando Jesus, né? E sabem o que alguns deles estavam fazendo? Eles estavam jogando a sorte para ver quem ficava com as túnicas de Jesus. Enquanto Jesus estava lá na cruz, agonizando, eles estavam distribuindo as vestes de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditaram também. Eles não creram também. E eles perderam a grande oportunidade. E olha que Deus sacudiu. Deus falou de uma forma veemente e poderosa. Deus chamou a atenção do mundo, das pessoas daquele tempo e de todas as que ainda viessem e ainda vierem a existir. Eu quero dizer para você que durante aquele tempo que Jesus esteve ali naquela cruz, houve trevas. Quando Jesus estava para morrer, houve um terremoto. Imagine raios, trovões e a terra tremendo. Um negócio extraordinário aconteceu. Os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Glória a Deus. E entraram na cidade e foram vistos pelo povo. E quando Jesus disse, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E que isso significava que o caminho para a volta para Deus estava aberto. Aquele véu, ele representava a separação entre o homem e Deus. E por que o homem estava separado de Deus? Por causa do seu pecado. Mas agora, Jesus deu a vida dele lá naquela cruz. Ele morreu como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, como eles faziam com os cordeiros. Você sabe, quando um judeu, ele estava arrependido dos seus pecados. Então ele pegava um cordeiro, ele levava até o sacerdote, e quando ele chegava lá, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e aí ele confessava o seu pecado, pedia perdão a Deus, e depois o sacerdote pegava um cutelo e cortava a garganta do cordeiro e ele morria. O seu sangue se derramava e morria. E aí a pessoa era perdoada. Era isso que Jesus estava fazendo lá naquela cruz. Ele estava ali naquela cruz, e esse é o Evangelho. Ele estava ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali, naquela cruz, dando a sua vida para que eu e vocês, para que o ser humano, ele pudesse ser salvo. Tinha um centurião que estava lá liderando, talvez liderando na crucificação de Jesus. Quando ele viu tudo aquilo que aconteceu, quando ele viu as trevas, os relâmpagos, os trovões, os mortos ressuscitando, Jesus perdoando o homem lá na cruz, perdoando o povo que zombava, que criticava dele. Quando ele viu tudo aquilo e viu Jesus morrendo ali na cruz, sabe o
que foi que ele disse? Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aleluia. Ele também creu. Aleluia. Ele também se converteu. Glória a Deus. Ele também aceitou Jesus. Aleluia. Essa foi a mensagem que foi pregada ali no alto daquele monte. E eu quero dizer a você, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, é para transmitir essa mensagem que eu acabei de dizer. Amém. Glória a Deus. Foi para chamar os pecadores do mundo inteiro a que se arrependam dos seus pecados, que entreguem a Jesus a sua vida, que se tornem seus servos, seus seguidores. Glória a Deus. E eu quero dizer a você, é para isso que nós existimos. É para isso que esta igreja existe. Esta é a missão. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui seguindo ao Senhor Jesus. Não podemos perdê-lo de vista. Não podemos esquecer desta mensagem. Glória a Deus. E não podemos deixar de anunciar essa palavra de salvação ao mundo inteiro, Aleluia. para que o mundo inteiro tenha a oportunidade de crer e de se converter. Aleluia. Glória a Deus. A gente sabe como aconteceu naquele dia lá no alto daquela cruz, que vão ter os que vão zombar, que vai ter os que vão ficar indiferentes, que não vão nem ligar, que vão estar mais preocupados com outras coisas. Mas pode ter certeza de uma coisa, vai ter também aqueles que creem. Glória a Deus. Assim como um dia eu criei, assim como um dia você creu, vai haver também alguém que vai crer. Aleluia. E eu venho então aqui, nessa noite, quando esta igreja, ela completa 11 anos de existência, para trazer essa mensagem. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Não se esqueçam de Jesus. Aleluia. Não se esqueçam a quem vocês estão seguindo e servindo. Glória a Deus. Não se esqueçam de qual é o propósito. Não se esqueçam de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Cumpram esse chamado, essa ordem que ele disse. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos crer e possamos pregar este Evangelho poderoso do Senhor Jesus. Amém? Amém. Dê uma salva bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Fique de Deus. pé aí no seu lugar, que eu quero orar por você. Então compreenda isto. Jesus é o centro, né? Outro dia eu estava assistindo. Você sabe que o cristianismo ele é a maior religião da Terra, né? Aí espalhado pelo mundo inteiro. Mas, infelizmente, você tem muitas igrejas cristãs, como eu disse, que parece que esqueceram de Jesus. Tem algumas grandes igrejas que você não consegue ver nada de Jesus lá. Parece que se Jesus viesse hoje aqui, ele não seria reconhecido por eles. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que nós não nos esqueçamos
dele. Que a nossa fé esteja bem viva no Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E que não deixemos de pregar o Evangelho. Essa mensagem de salvação, essa mensagem de arrependimento, né? Essa mensagem de que o Cristo é o Salvador. Amém. Amém? Glória a Vamos Deus. orar. Feche os teus olhos e fale com Deus. Eu quero orar por você. E se você ainda não tinha crido, eu quero convidar você a vir fazer parte desse povo que crê. Ao invés de fazer parte dos que não creem, abre o teu coração, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que é o Salvador. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus Obrigado, Todo-Poderoso, Jesus, pela tua palavra. nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida nessa noite. E eu quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja se manifestando na vida deste povo. Que seus olhos espirituais se abram. Que todos possam compreender. E que ninguém se desvie. Que ninguém perca a fé. Ó Deus Todo-Poderoso. Que os pecadores se arrependam. Que haja conversão. Que haja mudança de vida. Que se tornem seguidores reais do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, ó Deus, por esta igreja, a igreja Atos 2, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja causando aqui um grande avivamento, um grande despertar da fé, que esta igreja possa crescer e que ela possa anunciar em todo o tempo o teu evangelho. Que assim seja. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus. Sente aí. Amém? Sente aí o momento. Né? Glória a Deus. Olha, vou sentar um momento. Tem um negócio aí salgado, né? Eu quero dizer para você que agora eu convido todos vocês para nós formarmos a poderosa corrente de oração, de libertação, de fé, que nós estamos formando todas as sextas-feiras aqui através da internet. Aí onde você está, ligue o seu pensamento com Deus. Vamos juntos adentrar na presença do Todo-Poderoso. Quero orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida. Deus é aquele que responde às nossas orações. Vamos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, eu ergo a minha voz até a tua santa presença e te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, estejam elas onde estiverem. E eu quero pedir a Deus que o Senhor estenda tuas mãos sacrossantas e poderosas para abençoar estas pessoas. Te apresento aqueles que estão enfermos, que em nome de Jesus recebam a cura divina. A doença na pele, a doença no sangue, a doença no coração, nos pulmões, e esteja onde estiver alojada esta enfermidade. Eu te peço, Senhor, cura agora esta pessoa pelo teu poder. Te apresento aquelas pessoas que estão amarradas por vícios, que estão oprimidas por demônios, por espíritos maus, por obras de inveja, de macumba, de feitiçaria. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, estende tuas mãos sacrossantas e poderosas e liberta estas pessoas agora.
Quebra, Senhor, da vida destas pessoas todo o mal. Que o vício não tenha mais poder sobre a vida destas pessoas. Que o pecado não tenha mais poder sobre a vida destas pessoas. Que os demônios não tenham mais poder, sobre a vida destas pessoas. Que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Que assim seja. Ó Deus, te apresento aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, problemas familiares, problemas que estão atormentando suas mentes, seus corações, suas vidas. Eu te peço, estende, Senhor, tuas mãos para dar a estas pessoas a tua bênção, a vitória, a solução que só o Senhor pode dar. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, esta pessoa seja abençoada. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso ouvinte. Que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem aí onde você está. Bem, eu quero daqui mandar um abraço muito especial a todos os membros, amigos e simpatizantes da nova Igreja Querigma aqui em Manaus. Mais uma vez, convido todos vocês para estarem conosco neste próximo domingo, às 19 horas, aqui na nova Igreja Querigma, na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, núcleo 4 da Cidade Nova 2. A entrada é franca, todos são bem-vindos e será um prazer tê-los conosco. Espero vocês aqui neste próximo domingo. E antes de encerrar essa nossa transmissão, eu quero dar a todos vocês a oportunidade de contribuírem com o nosso ministério. Nós somos uma obra missionária e estamos aqui na cidade de Manaus, no coração do Amazonas, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E nós precisamos daqueles que oram, daqueles que seguram a corda, daqueles que estão a nos apoiar na realização dessa obra. São aquelas pessoas que oram, são aquelas pessoas que contribuem. E eu quero falar ao seu coração, se você ama a obra de Deus e sente o desejo de ajudar a obra missionária, e em particular esta obra aqui, a Nova Igreja Querigma, faça isso. Envie a sua contribuição, a sua oferta missionária para esta obra aqui em Manaus. Eu vou dar a vocês o nosso Pix para que, através dele, você possa, então, fazer essa doação. Você pode enviar a sua oferta missionária, o seu dízimo, a sua contribuição de amor para ajudar a nova Igreja Querigma em Manaus. É este número de celular, é um Pix. Anote aí para que você possa, então, fazer a sua doação, a sua contribuição nessa noite abençoada de sexta-feira. O número do Pix para você fazer a sua doação é este número de celular. Anote: 92 98 610 69 40. Eu vou repetir: 92 610 69 40. Aquilo que Deus tocar no seu coração para você enviar para este ministério, faça isso. Você estará contribuindo com esta obra aqui no coração da Amazônia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês.
Bem, meus queridos, mais uma vez eu quero agradecer a atenção, a sua participação aqui conosco. Nós estamos transmitindo todas as quintas-feiras e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. E eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal para poder participar todas as semanas, todas as quintas-feiras e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. Nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook, pela YouTube, e você pode, então, se inscrever e participar conosco. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê saúde, prosperidade, vida longa e paz. Deus te abençoe, meu precioso ouvinte.